Vambora! Bora, Switch TV Show no ar. Edição de sexta-feira, dia 19 de setembro. Vamos aqui seguir com as nossas prévias para a temporada. Hoje é dia de analisar mais uma divisão. Divisão de hoje, uma das divisões mais fortes, né? Uma das poucas divisões onde não temos time de tanque. Não, se bem que tem um aqui que dá pra ser considerado um cotado a time de tanque, mas a princípio não é. A princípio não é. Então, divisão forte. Vai ser legal, vai ser legal. Divisão sudoeste, tá? Dallas, Houston, Memphis, Pelicans, Spurs. Os gigantes do Texas. Vai ser muito legal falar sobre essa divisão. E hoje vai ser só isso, tá? Vai ser só análise mesmo. Não tem notícia, não tem treta. Hoje vai ser 100% prévia, tá bom? Então vambora! Vambora. Vamos começar as brincadeirinhas nesse sextou. Você já sextou já? Esse programa tá saindo lá pelas 9 da noite. Você provavelmente, você jovem malandrinho, você nem deve estar assistindo, né? Que você deve estar o quê? Né? Dando aquela dançadinha, aquela biritinha, tomando aquele biricutico. Alguns mais salientes podem estar o quê? Dando aquela furunfada. Mas aí tudo bem. Se você tá fazendo qualquer uma dessas coisas hoje, e por conta disso não tá assistindo o programa aqui na íntegra, de boa. Mas tem que assistir depois. Tem que assistir sob demanda depois. Não precisa assistir na estreia. Não vou pedir pra você largar a sua furunfada pra me ver falando sobre o Dallas Mavericks. Não. Continua. Mas depois você vem aqui ver, tá? Depois você vem aqui ver. Mas enfim, eu não tô furunfando, eu não tô bebendo. Podia estar bebendo um vinho, inclusive, hein? Vacilei, podia ter pego um vinhozinho aqui, hein? Enfim, depois eu bebo. À noite uma criança. Mas assim, eu não tô bebendo, não tô furunfando, não tô dançando. Eu tô trabalhando. Porque aqui é trabalho, aqui não tem essa. Não tem sextou aqui. Não tem sextou. Sexta-feira é dia de trabalho ainda. Tem essa. Então vamos trabalhar. Vamos trabalhar antes. Tem um recadinho. Recadinho importante. Que é o recadinho da parceira do canal, a Centauro, né? Vocês já estão ligados, né? Que o canal é parceiro da Centauro. Centauro chegou forte no canal para essa temporada. Parceiraça aí. E aí, velho, a diquinha Centauro pra vocês hoje é esta bela regata do Grizzlies, regata do homem, o rei do tiro, né? Ja Morant, que tá com esse precinho maravilhoso, R$ 359,99 no Pix, tá? No Pix. Camisa linda do Menfudo, que é um dos integrantes da divisão que será analisada hoje. Cara, precinho bacana e esse preço pode ficar ainda melhor, porque como é um produto vendido e entregue pela Centauro, você pode aplicar o cupom SWISH10. Rapaz, você aplica o cupom SWISH10 e ganha mais 10% de desconto. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Então, ó, você, torcedor do Memphis, ou você, colecionador de camisas, olha que oportunidade maravilhosa. Vai lá na Centauro, vou deixar o linkzinho dessa camisa aí no comentário fixado. Bota o cupom SWISH10 e garanta 10% de desconto nesta compra. SWISH10 tudo junto, tá? SWISH10, tudo junto. Usa o cupomzinho e de quebra você vai estar ajudando o canal, porque uma pequena parte do valor do produto que você adquirir usando o cupom volta pro canal, né? E aí ajuda a manter toda essa estrutura maravilhosa. Então, essa é a dica de hoje. Regata do Menfudo. Vai lá, usa o cupom
e divirta-se, beleza? Sem mais delongas então, sem mais recados, vamos aqui rodar a vinheta e vamos aqui começar o programa de hoje, programa de prévia da divisão sudoeste da NBA para a temporada 25-26. Vai! Beleza então, pessoal, tá aí na tela, né, os 5 integrantes da divisão sudoeste, Memphis, Dallas, Pelicans, Houston e San Antonio Spurs. É uma divisão que não tem nenhum time de tanque, né? Eu sei que muitos vão dizer que o Pelicans é um time de tanque, só que a princípio não é. Por exemplo, o Utah Jazz. O Utah Jazz é um time que eu olho e eu tenho convicção de que começa a temporada já pensando no draft. O Brooklyn Nets, a mesma coisa. O Washington Wizards, a mesma coisa. O Pelicans, não. O Pelicans pode vir a se tornar um time de tanque dependendo do que acontecer, dependendo da saúde ali dos caras, né? Especialmente do menino Zion. Mas a princípio não é um time de tanque. Então é uma divisão que, cara, tem um nível bem bom, né? São 4 times que eu julgo como bons. 2 são muito bons e 1 é excelente. E o Pelicans é uma incógnita. É uma incógnita. Inclusive, vou até começar com o Pelicans. Eu ia começar com o Memphis, mas já que eu já comecei a falar sobre o Pelicudo, vamos começar a falar sobre eles, né? Ó, o Pelicans, rapaziada. O que o Pelicans fez nessa off-season? O Pelicans trocou o McCollum pelo Jordan Poole. Uma troca que eu não achei tão boa assim pro Pelicans, pensando em quadra. Acho que o McCollum é mais jogador do que o Jordan Poole. Porque a galera, né, vem elogiando o Jordan Poole pela temporada dele no Wizards, mas, gente, foi uma temporada no Wizards. Até que ponto dá pra gente, né, botar peso numa temporada no Wizards? Não dá, né? A grande verdade é que desde que o Poole saiu do Warriors, ele não jogou um basquete competitivo. Ele não esteve num ambiente competitivo. Enquanto o McCollum, cara, tava competindo e entregando bons números. O McCollum foi um dos melhores jogadores do Pelicans nos últimos anos, né? Então, pensando em quadra, eu não achei uma troca tão boa, mas financeiramente pode até fazer um pouco de sentido. Apesar de que a grana que o Poole ganha é considerável também. Então não foi uma troca que eu gostei, pensando pelo lado do Pelicans. Então eles trocaram o McCollum pelo Poole, pegaram Sadiq Bey, pegaram Kevin Looney, e no draft eles foram de Jeremiah Fears, um dos meus prospectos favoritos da classe. Gosto do jogador. É um armador com boas características de criação de arremesso e tal. E pegaram Derrick Queen, que já machucou, né? O moleque já deve perder o training camp, provavelmente. E é um jogador que, vamos lá, tem suas valências, tem ali um bom passe, tem um bom QI de basquete. É um jogador que eu comparo bastante com o Domantas Sabonis, mas um Domantas Sabonis bem mais cru. Então é um jogador interessante, mas é um jogador que, mano, não tem altura pra ser pivô na NBA e não tem mobilidade pra ser ala pivô, então ainda não sei direito o que vai ser o Derrick Queen na NBA, o que ele vai ser em termos de posição. É um jogador que não tem defesa, não tem arremesso, e é um jogador que o Pelicans teve que subir no draft pra pegar. Né? E nessa subida acabou abrindo mão de uma first que eu, sinceramente, acho que não foi, né, um dos melhores negócios feitos, não. Né? Tanto que muita gente aí, muito analista, desceu o pau no Pelicans por ter feito esse movimento na noite do draft pelo Derrick Queen. Então, mano, de bom mesmo que o Pelicans fez, cara, não teve nada que o Pelicans fez nessa off-season que eu olho e falo, pô, baita movimento. Nada. Teve nenhum. Perderam Bruce Brown, perderam Kelly Olynyk, perdeu o McCollum, né, como eu disse, foi envolvido na troca. Então, cara,
eu me arrisco a dizer que o Pelicans, assim, não sei se piorou em relação à temporada passada, mas não melhorou o suficiente. Não melhorou. E ainda é um time que tem um DeJounte Murray que não deve começar a temporada, porque ainda tá recuperando da lesão de Aquiles que ele sofreu, então ele deve começar a temporada fora. Então a rotação de PG do Pelicans no começo da temporada vai ser Jordan Poole e Jeremiah Fears, que não é uma rotação das mais confiáveis. E tem um Zion que não dá pra confiar. Não dá pra confiar. Eu já falei aqui e repito, eu já larguei o bonde do Zion há um tempo, já abandonei o barco, não acredito mais nele, tá? É um cara que, desde que foi draftado, ele tem, em média, 36 jogos disputados por temporada, mano. Temporada passada ele jogou 30. E tem toda a questão do peso, dele não conseguir manter um físico bom. Então, cara, é um time que não tem nada que eu consiga me apegar pra ser otimista. Tipo, as únicas coisas que eu olho nesse Pelicans e eu consigo ter certeza de que são coisas boas mesmo é o Trey Murphy, que é um jogador excelente, e o Herb Jones, que é um dos melhores defensores da liga. Ponto. De resto, é tudo incógnita. Zion, incógnita. DeJounte Murray, incógnita. Não dá pra saber como que ele vai voltar da lesão e quando ele vai voltar. Jordan Poole, incógnita total. Incógnita total. Kevin Looney, Looney, né? Será que o Looney vai render? Esse garrafão do Pelicans é uma grande incógnita, né? Looney, Derek Queen e Ives Smith. Garrafão cansado, hein? Nossa senhora. Aí você tem Jeremiah Fears, que é novato, e é um jogador que tem, né, uma questão aí com turnovers, pode ser um problema nessa temporada, né? Vai ter dores de crescimento. Um Willie Green, que eu sinceramente acho que tá balançando no cargo. Não me surpreenderia se ele fosse demitido no decorrer da temporada. Então, velho, é um time que eu não consigo ser nem um pouco otimista. Eu vejo esse time do Pelicans pegando no máximo, tá? 32 vitórias. No máximo. E pra mim, fora de pós-temporada. Pra mim é time de seed 12 ou 13. Nesse Oeste, esse Pelicans não vai conseguir competir. Ainda mais se o Zion, né, seguir aí com a sua média de jogos disputados, né? Se o Zion jogar 80 jogos, 70 jogos, talvez, eu disse talvez, o Pelicans possa sonhar com uma seed 10. Talvez. Mas como isso provavelmente não vai acontecer, porque não tem como acreditar nisso, eu acho que o Pelicans vai ser isso. Um time de, no máximo, 32 vitórias. Um time zero competitivo. Não vai ser saco de pancadas. Mas vai ser um time que não vai gerar dificuldades para os times realmente bons desse Oeste, que não são poucos, né? A grande questão do Oeste é que a esmagadora maioria dos times são bons. São times muito competitivos. O que pro Pelicans é ruim porque, né? O Pelicans não tá nesse grupinho. E aí, quando você não tá nesse grupinho de times competitivos no Oeste, você não consegue disputar nada. Então, Pelicans pra mim é isso. E, dependendo do que acontecer e tal, dos jogos que o Zion ficar fora, pode ser que no pós-All-Star o Pelicans ative o modo tanque. Mas, a princípio, eu não coloco o Pelicans como um time de tanque. Acho que pode vir a se tornar. Mas, de início, acho que não vai ser, tá? Então, sobre o Pelicudo, é isso. Próximo time, agora sim, vamos, né, de Memphis. Vamos aqui com o Memphis Grizzlies, que, né, passou por algumas mudanças importantes na off-season. Desmond Bane foi embora, né, um dos jogadores aí que integrava esse núcleo do Memphis dos últimos anos, com o Ja Morant e o JJ. Foi embora.
Memphis trocou ele pro Magic numa troca que eu achei muito boa pra Memphis, tá? Pegou KCP, que beleza, vem de um ano muito ruim lá em Orlando, tem um contrato que hoje é visto como um contrato ruim, mas nada impede dele retomar o bom basquete. Um bom basquete que ele disputou há 2 temporadas atrás, nada impede. E pegou um capital de draft que é espetacular. Né? O Desmond Bane, que é um jogador que nunca foi All-Star, rendeu para o Memphis 4 firsts desprotegidas e uma swap. Fora a economia ali financeira que viabilizou a renovação do DJJ e que deve viabilizar a renovação do Ja Morant, que deve sair, né, na próxima off-season. Então, é uma perda importante e tudo, mas eu acho que meio que caiu pra cima, saca? Acho que o Memphis saiu bem dessa troca. Perdeu o Jay Huff, que foi pro Indiana, perdeu o Luke Kennard e recebeu o KCP, recebeu o Ty Jerome, que foi um dos melhores reservas da temporada passada, fez um ótimo ano em Cleveland. Pegou o Landale para reforçar ali o garrafão e pegou o Cedric Courage, que é um protótipo de 3D que veio no draft e que pode dar uma profundidade interessante aí na ala do Memphis, que é um ponto para ficar de olho, né? Acho que o principal ponto meio que fraco desse time do Memphis são as alas. Acho que as alas podem vir a ser um problema, mas se o Cedric Courage corresponder à expectativa, ele de fato jogar de forma sólida, né, ser um 3D sólido, pode ser que a ala não seja um problema tão grande assim. E aí os outros movimentos, cara, foram renovações. Renovou com o JJJ, renovou com o Cam Spencer, renovou com o Santi Aldama, uma renovação importantíssima que acabou saindo até mais barata do que eu esperava. Então, mano, é um time que eu julgo como um time forte, só que, óbvio, vai depender da saúde do JJJ e especialmente da saúde do Ja Morant. Né? O Ja Morant precisa ficar saudável. Se ele não ficar saudável, esse time do Memphis pode acabar ficando para trás, porque o Oeste é selvagem. É selvagem. Mas tentando ser otimista, imaginando o Ja Morant ficando ali minimamente saudável, um JJJ ficando minimamente saudável, eu consigo ver esse Memphis brigando por uma seed 8, uma seed 7, pegando as suas 45, 46 vitórias. Consigo. Porque é um time que tem muito talento. É Ja Morant, é JJJ, é Zach Edey, KCP, Didi Jackson, Ty Jerome, Jalen Wells, que é um menino que eu boto muita fé e que fez uma Summer League muito boa, se mostrou recuperado da lesão. Santi Aldama. Então é um time que tem talento, é um time que tem ali uma profundidade interessante. É um técnico novo, mas que já teve experiência de playoff, vai ter todo um training camp com o time, né? O Thomas, né, Lizalo. Então, eu vejo num cenário onde o Ja Morant não se machuque tanto, eu vejo esse Memphis brigando por um top 8 na conferência. Top 8, top 9. Acho que vejo esse Memphis conseguindo pegar um play-in, tá? Vaga direta eu acho difícil. Esse top 6 do Oeste, acho que vai ser bem difícil pro Memphis, né, alcançar. Mas um top 8, top 9 eu consigo. Consigo ver bastante, tá? Então, minha expectativa pro Memphis Grizzlies é essa. Próximo time, vamos de quem? Vamos de Dallas, né? Vamos aqui entrar nos times do Texas, começando com o grande Dallas Mavericks, que teve uma temporada passada bem conturbada, né? A troca do Luka, chegada do Anthony Davis e tal. Nessa off-season, teve a grande aquisição do Cooper Flagg. Cooper Flagg chegou como pick 1 do draft, um dos melhores prospectos dos últimos anos. Um moleque que chega pronto para contribuir. O Cooper Flagg é o tipo de jogador, é o tipo de novato que não deve precisar de tempo de adaptação. Acho que o Cooper Flagg ele chega para vestir a camisa, ser titular e ter uma produção muito boa, tá? Ofensivamente é um jogador muito bem
polido, tem um ótimo tamanho, um ótimo atleticismo, infiltra bem, passa bem a bola, tem uma boa leitura de jogo. O arremesso de 3 dele não é o melhor, mas não é ruim também, então é uma boa mecânica. Então, ofensivamente, acho que ele tem tudo pra, né, vir pra, sei lá, 16, 17 pontos de média. E defensivamente, mano, ele vai ter um impacto muito grande, velho. Pra mim, o impacto defensivo do Cooper Flagg vai ser bem maior do que o impacto ofensivo, tá? E isso não diz... isso não é falar mal do ataque do Cooper Flagg. É que a defesa dele é muito boa, mano. E como esse time do Dallas, como o próprio Nico Harrison já fez questão de falar, deve ter um viés defensivo muito forte, eu acho que a defesa do Cooper Flagg vai aparecer bastante. E aí, tendo o Cooper Flagg junto de Anthony Davis, junto de Naji Marshall, de Gafford, de Lively, de PJ Washington, essa defesa do Dallas tem grandes chances de ser uma das melhores da NBA para essa temporada. Meu palpite é que Dallas vai ter uma defesa top 5, cara. Top 5, top 4. Essa dupla Anthony Davis e Cooper Flagg, ela tem um potencial absurdo. É absurdo ter esses dois caras juntos, mano. Então, Cooper Flagg é uma baita de uma aquisição. E teve DeAndre Russell chegando pra ser o tapa-buraco ali até o Curry voltar da lesão. O Curry que ainda não tem uma data certa pra voltar. Mas alguns dizem que fim de dezembro talvez seja o momento que o Curry vai voltar. E até lá o DeAndre vai ser o titular. E eu acho que é um jogador ok pra tapar o buraco. É um cara que não defende nada, mas cria arremesso, tem uma boa bola de 3, nos seus melhores dias arma bem o jogo. Então acho que o D'Angelo pode ser um bom tapa-buraco. Trouxe Dennis Smith Jr. também, né? Saiu a notícia ontem que o Dennis Smith tá voltando. Ele que foi draftado pelo Dallas lá em 2017, se não me engano. Acabou que não deu certo, rodou um pouquinho na NBA, jogou no Knicks. Jogou onde mais o Dennis Smith? Jogou no Blazers? Não sei porque eu tenho a imagem dele jogando no Blazers. Jogou no Charlotte. E nos últimos anos ele estava lá na Europa, jogou no Real Madrid. Só que agora ele está voltando pro Dallas, então é outra aquisição. E de perda mesmo foi o Dinwiddie. Foi a única perda, né? Então é um time que tende a ser melhor do que foi na temporada passada, considerando, né, o pós-Luka Doncic, né? Pegando o time pós-Luka e olhando para o time hoje, o time de hoje é melhor. Obviamente, a chegada do Cooper Flagg tem um peso muito grande. A grande questão é o tempo de recuperação do Curry, né? Se o Curry voltar no fim de dezembro ou no comecinho de janeiro, eu acho que esse Dallas tem tudo para pegar umas 50, 52 vitórias. Acho que vai ser um time de mais 50 vitórias. Vai ser um time top na parte defensiva. Top 5 no mínimo. E eu acho que Dallas briga forte por vaga direta. Não deve brigar por mando de quadra. Não coloco o Dallas na briga por mando de quadra. Mas por vaga direta, Dallas briga, tá? Meu palpite é Dallas pegando uma seed 6, com mais de 50 vitórias, com uma defesa top 5 e chegando muito forte no playoff. Tá? O teto do Dallas para mim nessa temporada é uma semi de conferência. Final de conferência eu acho que vai ficar entre Denver, Thunder e Houston. Não, hoje eu não consigo ver Dallas entrando nessa disputa. Mas semi de conferência eu acho bem plausível para esse time. Só que aquilo, depende de quando e de como o Curry vai voltar, depende da saúde do Anthony Davis, que é uma grande questão. Anthony Davis já não deve participar do training camp, é a tendência. Então vai depender desses fatores. Mas tentando ser otimista, imaginando o AD ficando minimamente saudável, imaginando o Curry voltando bem da lesão e voltando ali em meados de dezembro, e considerando que o Cooper Flagg vai corresponder às expectativas, eu vejo Dallas conseguindo isso. 50 mais vitórias, uma defesa top
e chegando numa semifinal de conferência. E provavelmente caindo para Denver, Houston ou para Oklahoma. Tá? Então, sobre o primeiro time texano, é isso. Permanecendo no Texas, vamos falar sobre Houston Rockets, né? O time responsável pela maior movimentação do mercado, né? Sobre a maior contratação no mercado, que não foi a contratação, foi uma troca, que foi a troca do Kevin Durant. Né? Sem dúvidas, o movimento mais, né, importante que a gente teve nessa off-season foi a ida de Kevin Durant para Houston, numa troca que foi muito boa para Houston, saiu muito barato, né? Eles pegaram Kevin Durant, tendo que abrir mão de uma first, de algumas escolhas de segunda rodada, Jalen Green e Dillon Brooks. Tipo, saiu muito barato para Houston. Eles pegam um dos maiores jogadores da história, um dos maiores cestinhas da história, né? Um jogador que ainda é um dos melhores da liga, tá? O Kevin Durant ainda é um dos melhores jogadores da NBA. Vem de uma temporada muito boa, naquela bagunça que foi o Phoenix Suns. E é um jogador que chega pra ser o que Houston... que faltava por lá. O que faltou pra Houston temporada passada? O que fez Houston não conseguir vencer o Golden State? Foi não ter um cara capaz de, num jogo pegado, de num jogo decisivo no playoff, dropar 30, 35 pontos. Um cara que num clutch time botasse a bola debaixo do braço e resolvesse. Faltou esse cara. Jalen Green não foi esse cara. O Sengun até que foi até certo ponto, mas, né, precisa de um cara clutch e que consiga criar o próprio arremesso, que consiga matar a bola de 3 importante. O Sengun não é esse cara. Pelo menos ainda. Pode vir a ser. Não é ainda. Ele é muito mais um cara de controle de ritmo, né, de conseguir um passe importante, de conseguir ali uma bandeja, uma dunk e tal. Ele não é um shot creator de elite. Não é um cara que, enfrentando uma defesa bem postada, vai conseguir, né, acertar uma bola de 3 do nada. O Durant é esse cara. Ele é esse jogador. É um cara provado em playoff, é um cara acostumado com playoff, é um cara que foi 2 vezes campeão. Entendeu? É um cara que foi 3 vezes finalista de NBA. Esteve em 3 finais de NBA. Né? 4, né? Considerando que em 2019 ele machucou, mas ele tava lá. Então ele jogou 4 finais, pô. Ganhou 2. 2 Finals MVP. Então, assim, é um cara acostumado com pós-temporada. E acostumado a decidir em pós-temporada. Então, o Houston pega esse jogador, abrindo mão de um Jalen Green que estava totalmente em baixa, por conta do playoff horrível que ele fez, de uma first, e de um Dillon Brooks que teve um ótimo ano, mas, pô, gente, é um sacrifício que dá super pra fazer. Então, foi a grande, né, movimentação da off-season, uma movimentação excelente, só que não foi a única, né? Além de trazer o Durant, Houston ainda trouxe o Capela de volta para reforçar esse garrafão que já era muito forte, com Sengun e Adams. Trouxe Dorian Finney-Smith, pagando uma mixaria, pegou um ótimo 3D para reforçar ainda mais essa defesa de perímetro que já era excelente. Trouxe Josh Okogie também para reforçar o perímetro. Então, mano, Houston foi absurdo, cara. Tudo que Houston fez nessa off-season eu achei incrível. A renovação do VanVleet foi excelente. Saiu muito barata a renovação do VanVleet e permitiu, né, que o time pegasse o Finney-Smith, né, vai facilitar na hora da renovação do Durant, que deve sair nas próximas semanas. Então, cara, Houston fez uma off-season espetacular, né? Talvez o grande vencedor dessa off-season. E vai para essa temporada com tudo para brigar por final de conferência. Tá? Para mim, o teto desse Houston é final de conferência. Consigo muito ver esse time, né, brigando com o Oklahoma e com o Denver ali no topo.
É time para mais de 50 vitórias tranquilo. É time para 55 mais vitórias. É um time que defensivamente vai brigar para ser um dos melhores, né? Com o Aman Thompson ali evoluindo, né? Com o Duran, que é um ótimo defensor, né? Şangun, Finney-Smith, enfim, cara, é uma defesa de alto nível. E ofensivamente esse time vai ser muito melhor com o Kevin Durant. O fit Duran com Şangun, mano, vai ser uma coisa absurda. Vai ser lindo de ver esse time. Ime Udoka deve estar, nas nuvens, tendo o Duran chegando, né? O Udoka que numa sexta-feira dessa, o que ele deve estar cometendo de adultério é brincadeira. Tô brincando. O adúltero Ime Udoka. O fiel Ime Udoka, né? Mas, enfim. Só um pensamento intrusivo que surgiu. Houston vai ser um puta time, cara. Vai ser um puta time, pra mim é isso. 55 mais vitórias, seed 2 ou seed 3 aí da conferência, talvez até seed 1. E o teto é final de conferência, mano. É o que eles têm que almejar. É um time pronto pra brigar, pronto pra disputar. Mano, Kevin Durant e Houston, mano, realmente deixaram isso acontecer. Que absurdo. Que absurdo. Então, Houston, grandes expectativas para Houston. Grandes expectativas. E finalizando aqui, né? O último representante do Texas, o gigante. O gigantesco, colossal San Antonio Spurs, né? San Antonio Spurs que, mano, não tem desenrolo. Tem que pegar playoff. Esse ano, o San Antonio tem que voltar para a pós-temporada. E tem tudo para isso, mano. Reforçou o garrafão com Olynyk e Kornet. Achei duas boas aquisições. Dão aí uma profundidade pro garrafão, coisa que faltou, né, nos últimos anos. Reforçou a defesa de perímetro com o draft do Carter Bryant. Discutivelmente o melhor defensor de perímetro da classe. Um jogador muito pronto para contribuir na defesa. Ofensivamente é bastante cru, mas defensivamente ele é um animal. Esse moleque é um leão na defesa. Trouxe Dylan Harper, o segundo maior talento da classe depois do Cooper Flagg. Um armador incrível que pode jogar na 1 e pode fazer a 2 também, mas eu prefiro ele jogando na 1. Curioso para ver como que vai ser a dinâmica dele com o Fox e o Castle. Não sei como é que isso vai ser feito, se o Harper vai ser sexto homem, ou se eles vão tentar uma formação com 3 guards, não sei. Mas é um talento gigante para o time. Renovou com o Darren Fox, uma renovação que eu achei muito cara, mas eu entendo que era um acordo já feito antes, que foi até uma forma de retribuir o esforço que o Fox fez para ir pro time. Então, eu entendo o Spurs ter dado a grana que deu pro Fox. Discordo do valor, mas eu entendo a grana ter sido dada para ele. Então, mano, é um time que se reforçou. Não teve nenhuma perda tão relevante assim. Acho que a maior perda foi o Chris Paul, mas com Fox, Harper e Castle, o professor não vai fazer muita falta. E eles vão ter como grande reforço a volta do Embi, né? Graças a Deus o Wembanyama se recuperou da trombose, tá bem. Passou essa off-season inteira se recuperando, se preparando para a temporada, tanto que ele nem jogou o Eurobasket para conseguir se recuperar bem, para voltar 100%. Então, a volta do Embi é a grande notícia pro Spurs. O Embi que treinou, né, com monges no Himalaia, né? O homem chega como? Espiritualmente voando. E tecnicamente o Embi, tem que falar, né? O cara que chega, né, como favorito a ser All-Star, como favorito a ser Depoy. O Embi, se não machucasse, se não tivesse tido a trombose temporada passada, tinha levado o Depoy de forma unânime, né? E ele tem o quê? 21 anos. É uma coisa bizarra o Wembanyama. Então, com essas chegadas, com um bom draft, com o Embi voltando, cara, San Antonio tem a obrigação de brigar por playoff, né? Agora,
vai brigar por vaga direta, vai brigar por play-in. Hoje, eu coloco o Spurs na briga por play-in, tá? Não duvido deles, em algum momento, ficarem ali no top 6, mas olhando para os adversários, para os concorrentes, eu acho que é muito mais plausível colocar um Spurs como seed 7, como seed 8, do que como uma seed 6, seed 5, tá? Acho que San Antonio tá mais ali para a zona do play-in. É um time que eu vejo pegando umas 45, 46 vitórias, tá? Uma defesa sólida. O que me preocupa nesse Spurs é o espaçamento de quadro. O espaçamento vai ser uma questão. Porque nem o Dylan Harper, nem o Castle e nem o Fox são jogadores que têm uma bola de 3 confiável. Carter Bryant também não é um cara muito confiável, né? Vai ter o Devin Vassell que espaça, o próprio Wemby também espaça, mas acho que é um time que vai sofrer com a falta de espaçamento, né? Não tanto quanto o Magic sofreu, não acho que o espaçamento de quadra do Spurs vai ser tão ruim quanto o do Magic, que nos últimos anos teve o pior espaçamento da NBA, mas eu acho que vai ser um espaçamento meio problemático. Mas com a defesa que o Spurs deve ter, com a volta do Wemby e com tanto talento assim na posição de armador, acho que eles vão conseguir contornar isso. E vai ser um time muito forte, cara. Vai ser um time forte nesse Oeste, vai brigar. Vai me surpreender muito se esse Spurs não pegar pelo menos play-in. Pelo menos play-in o Spurs tem que pegar. Pelo menos, né? A menos que o Wemby de novo machuque, eu vou aqui, ó, bater forte na madeira, porque, pelo amor de Deus, tomara que não aconteça. A menos que o Wemby machuque, o Spurs é um time de, no mínimo, seed 8. Pra começar, seed 8. E aí eu acho que pode sonhar com a seed 7 também. E eu vejo esse Spurs conseguindo avançar, cara. Eu consigo ver esse Spurs numa primeira rodada de playoff. Consigo ver. Então, pra San Antonio, minha expectativa é essa. Expectativa bem positiva, né? Bem positiva. Cara, eu quero muito ver esse Spurs de volta no playoff, mano. O Spurs é um time que, mano, não ter ele no playoff é esquisito pra caralho. Parece que tá faltando alguma coisa, né? Spurs e playoff é uma coisa só, né? Não existe playoff sem Spurs. O Spurs tem que estar no playoff. E eu acho que nesse ano eles têm tudo pra voltar. Então, essa é a minha prévia pra divisão sudoeste. Amanhã vamos pra última divisão, né? Divisão do Pacífico. Golden State, Lakers, Clippers, Sacramento, né? Vamos falar sobre a galerinha da Califórnia. Vamos falar sobre a galerinha da Califórnia amanhã. E é isso, minha gente. Obrigado a todos pela audiência nessa sexta-feira. Tamo junto, espero que vocês tenham gostado. Comenta aí a opinião de vocês sobre as minhas prévias. Concordam, discordam? Fica à vontade. Nos vemos amanhã com mais conteúdo. Grande abraço. Beijo no coração de vocês e tchau.